Feche os olhos por um instante e imagine um ponto luminoso no centro de sua testa, exatamente entre suas sobrancelhas. Agora se pergunte, o que aconteceria se ao tocar suavemente esse lugar, você pudesse se desconectar do mundo, silenciar o ruído de sua mente e acessar um estado de paz total? Soa como um mistério oculto nas dobras do impossível, mas não é. Esse ponto existe. Vivemos em uma era de conexão externa constante. Telefones que nunca se calam, telas que brilham mesmo na escuridão, pensamentos que correm como cavalos desenfreados pela pradaria da mente. Estamos conectados a tudo, menos ao essencial, nós mesmos. Essa desconexão interna provoca ansiedade, insônia, estresse e uma sensação de vazio que nada parece preencher. Mas as tradições antigas guardavam um segredo. A verdadeira desconexão não ocorre quando você apaga seus dispositivos, mas sim quando ativa o portal interior que o liberta da tirania do ruído mental. Esse portal está em um lugar surpreendentemente simples: o espaço entre suas sobrancelhas. Na Índia, é chamado de Ajna Chakra. Na China, está associado a pontos energéticos que regulam a calma. E na tradição mística, é conhecido como o olho da sabedoria. Tocar ou pressionar suavemente este ponto é como apertar o interruptor que apaga a mente superficial e acende a consciência profunda. O efeito pode ser descrito como entrar em um estado de desconexão total. A respiração se torna lenta, os pensamentos se diluem e uma sensação de vazio pleno, um silêncio transbordante de vida se apodera de você. Não se trata de dormir nem de sonhar, mas de entrar nesse espaço intermediário onde o tempo se dissolve e o ser se reencontra consigo mesmo. Neste conteúdo, vou mostrar como acessar esse estado através de um gesto tão simples quanto colocar seu dedo no centro de sua testa. Mas além da técnica, exploraremos seu contexto espiritual e filosófico. Por que tantas culturas diferentes deram importância a esse ponto? O que realmente significa se desconectar? E por que isso é tão essencial em um mundo onde nunca deixamos de estar ligados? Este não é um truque passageiro. É um convite para lembrar que dentro de você existe um lugar ao qual sempre pode retornar. Um refúgio silencioso que não depende de nada externo. Esse ponto entre as sobrancelhas é mais que uma área física. É um portal para a liberdade interior. Prepare-se, porque o que descobrirá não apenas transformará a maneira como busca a calma, mas também a forma como compreende a própria vida. Ao longo da história da humanidade, diferentes culturas identificaram no centro da testa, exatamente entre as sobrancelhas, um lugar sagrado, um ponto que transcende o físico para se tornar símbolo de sabedoria, visão interior e contato com o eterno. O fascinante é que, embora essas tradições estivessem separadas por oceanos e milênios, todas coincidiram em apontar esse mesmo lugar como um portal para o invisível. Na Índia ancestral, os sábios védicos o chamaram de Ajna Chakra, o chakra da percepção. Este centro energético situado na testa era considerado a sede da intuição, da clareza mental e do acesso a planos mais elevados de consciência. Não era apenas mais um ponto dentro do sistema de chakras, era a bússola interna, o olho que permitia ver o que os olhos físicos não podiam. Daí que até hoje, em muitas culturas do sul da Ásia, se trace o tilaka na testa, um lembrete visível do olho interior que permanece desperto. Os chineses, em sua tradição taoísta e na medicina energética, também identificaram essa zona como um nódulo vital. Segundo os mapas de acupuntura, estimular o ponto conhecido como Yin Tang acalma a mente, dissolve a ansiedade e favorece estados de meditação profunda. Para eles, era como abrir uma comporta que regula o fluxo do Qi, a energia vital,
permitindo que desça ao coração e ao abdômen, lugares onde a serenidade se assenta. No Antigo Egito, os hieróglifos e as representações do olho de Horus parecem apontar para a mesma região. O olho sagrado não era um simples símbolo de proteção, mas um lembrete de que o verdadeiro poder provém de ver além das aparências. O olho de Horus, alinhado com a glândula pineal no interior do cérebro, era para os sacerdotes um emblema do despertar interior que se ativa precisamente ao focar a atenção na testa. Os filósofos gregos tampouco foram alheios a essa intuição. Platão falava de um olho da alma capaz de perceber as realidades eternas. Embora não usasse uma linguagem anatômica, a descrição coincide com a experiência mística de focar a atenção entre as sobrancelhas para silenciar o mundano e entrar em contato com o absoluto. Mesmo na mística cristã, embora não se mencionasse o chakra ou o terceiro olho, fazia-se referência à luz interior ou ao olho único que, segundo o Evangelho, ilumina todo o corpo quando está limpo. Esta ideia ressoa com a noção universal de que quando o centro da testa se ativa, a visão se torna clara e a vida mais consciente. Filosoficamente, este ponto é um lembrete da natureza dupla do ser humano. Somos feitos de matéria, sim, mas também de consciência. O centro entre as sobrancelhas é como uma ponte. Une o mundo tangível dos sentidos com a realidade intangível do espírito. Ao tocá-lo, não estamos apenas pressionando pele e osso. Estamos lembrando nossa capacidade de transcender a superfície e olhar para dentro. Assim, desde os templos da Índia até as pirâmides do Egito, passando pelos tratados taoístas e os diálogos filosóficos gregos, este ponto foi reverenciado como um portal universal para a desconexão do trivial e a conexão com o essencial. Seu valor não reside na técnica em si, mas no que simboliza, o convite a olhar além do que os olhos comuns podem ver. Quando ouvimos a frase "toque o ponto entre as sobrancelhas e desconecte", muitos poderiam pensar que se trata de um truque menor, quase supersticioso. No entanto, o que ocorre na realidade é muito mais profundo. Este simples gesto é um lembrete físico de um princípio universal, de um mecanismo que o corpo e a mente carregam, inscrito desde sempre. O espaço entre as sobrancelhas é fisiologicamente uma região conectada com a glândula pineal e a pituitária, dois centros internos que regulam os ritmos biológicos e os estados de consciência. Mas além da biologia, trata-se de um nódulo simbólico e energético. Pressioná-lo suavemente ou simplesmente focar a atenção ali produz um efeito imediato. O fluxo de pensamento se torna mais lento e aparece um silêncio interior difícil de descrever com palavras. Imagine que sua mente é como um céu tempestuoso, carregado de nuvens cinzas. Cada pensamento é um relâmpago, cada preocupação, um trovão. Colocar sua atenção entre as sobrancelhas é como abrir uma clareira nesse céu. As nuvens continuam lá, mas de repente aparece um espaço azul que convida ao descanso. Não é que os problemas desapareçam, mas sim que sua consciência se eleva acima deles, lembrando que você é mais que as tempestades que atravessa. Este ponto foi chamado de olho interno, porque tem a capacidade de direcionar a visão para dentro. Enquanto os olhos físicos olham para fora e se enchem de distrações, o terceiro olho nos permite olhar a fonte da própria mente. Ali, nesse ato de desconexão, ocorre algo extraordinário. Percebemos que não somos nossos pensamentos, mas sim a consciência que os observa. A desconexão da qual falamos não é fuga nem evasão. Não se trata de apagar a mente como quem desconecta um aparelho elétrico. É mais como pausar uma peça de teatro. Os atores, os pensamentos, os desejos, os medos ficam suspensos, e nesse silêncio,
Você reconhece o verdadeiro espectador, você. O interessante é que este estado pode ser alcançado com uma simples prática diária. Basta colocar um dedo suavemente no centro da testa, fechar os olhos e direcionar a respiração para esse ponto. Ao inspirar, imagine que a energia do universo entra por ali. Ao expirar, que todo o ruído interno se dissolve em um mar de calma. Após alguns minutos, a sensação de expansão é tão clara que parece que o corpo desaparece e só resta a consciência. Este gesto é, em essência, um lembrete físico do invisível. Nos ensina que o acesso à desconexão total não requer templos distantes nem rituais complicados, mas algo tão simples quanto focar a atenção no lugar correto, como se a natureza tivesse escondido em nossa testa uma porta secreta, esperando que nos atrevêssemos a tocá-la. Entrar em um estado de desconexão total, tocando o ponto entre as sobrancelhas, pode parecer algo quase mágico, mas por trás desta experiência, há sutilezas e paradoxos que valem a pena explorar. Não é apenas pressionar um lugar na testa. É compreender o significado profundo do que ocorre quando nos rendemos a esse silêncio. A primeira nuance é que se desconectar não é escapar. Às vezes pensamos que a calma significa fugir da vida, nos desentender dos problemas ou entrar em um estado de apatia. Mas a desconexão que o terceiro olho convida não é evasão, é um reajuste. É como subir ao topo de uma montanha. De baixo, os problemas parecem gigantescos, mas ao olhá-los do alto, seu tamanho se relativiza. Continuam existindo, mas já não o esmagam. Esta desconexão não elimina o mundo, o coloca em perspectiva. Um segundo aspecto é o do paradoxo do controle. A mente moderna busca sempre controlar horários, resultados, pensamentos. No entanto, o terceiro olho se abre quando deixamos de controlar e aprendemos a soltar. Quem se esforça demais para se desconectar, fracassa, porque a própria atenção bloqueia a entrada. Só quando um se entrega, quando aceita não ter o comando, aparece o estado de vazio sereno. É como tentar dormir. Quanto mais você força, mais se afasta. A desconexão, como o sono, chega quando você confia e se entrega. A terceira nuance é a transformação da percepção. Ao praticar este gesto, você não apenas acalma a mente, também treina sua capacidade de olhar de outra maneira. Muitas pessoas descrevem uma sensação de expansão, como se a pele da testa vibrasse e a visão interior se abrisse. Não se trata de ver com os olhos físicos, mas de perceber a vida com maior clareza, intuição e sensibilidade. É um estado no qual as respostas aparecem sem pensá-las, como se viessem de um lugar mais profundo que a razão. Também há um aspecto menos conhecido, a união dos hemisférios cerebrais. O ponto entre as sobrancelhas se situa numa linha que simbolicamente une a lógica com a intuição, o racional com o criativo. Quando você foca ali, não apenas entra em calma, mas convida a uma integração dessas forças internas. O resultado é um estado de coerência, no qual você se sente completo, sem a divisão que normalmente vivemos entre pensar e sentir. Finalmente, há que mencionar o risco de confundir a técnica com a meta. Tocar entre as sobrancelhas é um meio, não um fim. O importante não é o gesto em si, mas o estado de consciência ao qual conduz. Se você o reduz a um simples truque, perderá sua profundidade. Se o entende como um ritual de conexão com o sagrado, então se converte em uma chave para explorar dimensões interiores que poucas vezes visitamos. Assim, o ponto entre as sobrancelhas não é apenas um lugar em sua testa. É um lembrete de que dentro de você existe um refúgio inviolável, um espaço de desconexão total, onde nada externo pode perturbá-lo. Tocá-lo é um gesto simbólico que ativa a memória desse santuário interior, convidando-o a voltar a ele sempre que necessário.
Saber que existe um ponto em seu corpo capaz de levá-lo a um estado de calma total é um conhecimento poderoso. Mas além do místico, o verdadeiramente transformador ocorre quando você converte essa sabedoria em prática diária. Aqui não falamos apenas de tocar entre as sobrancelhas como um ritual ocasional, mas de cultivar um estilo de vida onde a desconexão consciente se torna parte de seu caminho espiritual. Antes de dormir, dedique alguns minutos a colocar seu dedo no ponto entre suas sobrancelhas. Feche os olhos, respire profundo e sinta como a cada exalação os pensamentos vão se dissolvendo. Imagine que nesse lugar se abre uma porta que conduz a um oceano de silêncio. Este simples ritual não só o ajudará a descansar melhor, como também treinará sua mente para soltar o ruído acumulado durante o dia. Quando a mente se acelerar ou sentir que as emoções o transbordam, não lute contra elas. Coloque sua atenção entre as sobrancelhas e pressione suavemente, como se lembrasse ao seu corpo que existe um botão de pausa. Faça isso acompanhado de respirações lentas e profundas. Descobrirá que mesmo no meio do caos externo, pode encontrar um refúgio interior, onde nada o abala. Além do contato físico, dedique alguns minutos do dia para meditar, focando sua atenção neste ponto. Visualize uma luz violeta ou azul índigo que se expande desde sua testa, iluminando todo o seu ser. Este exercício ativa sua intuição e favorece a claridade mental. Não é casualidade que tantas tradições associem este centro com a visão espiritual. Quanto mais o exercita, mais fácil será acessar insights profundos e decisões acertadas. Depois de tocar entre suas sobrancelhas e entrar nesse espaço de calma, aproveite para cultivar a gratidão. Pense em 3 coisas pelas quais agradece nesse dia. Isso reforça a vibração positiva e converte a desconexão em um ato de reconexão com o que realmente importa. A calma não é apenas ausência de ruído, é também presença de sentido. O erro mais comum é recorrer a essas práticas unicamente quando a tensão é insuportável. Faça do contato com o terceiro olho uma prática cotidiana, mesmo em momentos de tranquilidade. Assim, seu sistema nervoso aprenderá a reconhecer esse sinal como um acesso direto ao estado de paz, e o efeito será cada vez mais rápido e profundo. O gesto físico é importante, mas o mais valioso é o que representa: o convite a voltar a si mesmo, a silenciar o ruído do mundo e escutar a voz do ser. Não o reduza a um simples atalho para relaxar. Entenda-o como um lembrete de que a verdadeira calma sempre esteve dentro de você. Percorremos um sendeiro que nos levou da superfície do cotidiano até o mistério profundo escondido no centro de nossa testa. Agora você sabe que o ponto entre as sobrancelhas não é apenas uma curiosidade anatômica, nem um símbolo abstrato, mas um portal real para a desconexão consciente. Ao tocá-lo, não está apenas massageando a pele, está despertando uma memória ancestral, a certeza de que dentro de você existe um refúgio inviolável, ao qual sempre pode voltar. A vida moderna o convida a estar sempre conectado ao trabalho, às telas, aos problemas, mas raramente nos ensinam a nos conectar com o essencial, com nosso próprio silêncio interior. E sem esse silêncio, a mente se converte em uma jaula de ruídos intermináveis. Tocar entre as sobrancelhas é lembrar a sua mente que pode descansar, que há um espaço onde o ruído se apaga e emerge a claridade. É o gesto físico de uma verdade espiritual. A paz não se busca fora, desperta dentro. Pense nisso. Toda noite você fecha os olhos e entrega sua consciência ao mistério do sono. Que diferença há entre esse ato e este simples toque? Ambos são exercícios de confiança, de se render ao fluir da vida. E é nessa rendição onde ocorre a verdadeira transformação.
Ao soltar o controle, aparece a calma. Ao apagar o externo, se acende o interno. O ponto entre as sobrancelhas então não é um truque para relaxar, mas um lembrete de sua natureza espiritual. Te ensina que você pode se desconectar do mundo sem fugir dele, que pode entrar no silêncio sem renunciar à vida, que pode estar no meio do caos e ainda assim permanecer sereno. Esta é a desconexão total. Não a ausência de experiências, mas a presença plena do ser. Agora a decisão está em suas mãos. Pode continuar buscando a calma em lugares externos, ou pode se atrever a redescobrir este portal que carrega consigo desde que nasceu. Toda vez que sentir ansiedade, ruído ou vazio, lembre-se, basta um gesto, um toque suave no entrecenho para regressar ao santuário interior. Não se trata de acreditar ou não acreditar, trata-se de experimentar. Faça a prática e observe. Verá como a mente se aquieta, como os pensamentos perdem força, como sua respiração se converte em um rio tranquilo que o conduz ao oceano do silêncio. Ali, nesse estado de desconexão, descobrirá o que os sábios sempre souberam, que a verdadeira liberdade não depende do mundo, mas de sua capacidade de olhar para dentro. Se esta mensagem ressoou em você, não deixe que fique como uma simples ideia. Torne-a parte de sua vida. E se deseja continuar explorando os segredos da sabedoria esotérica, os ensinamentos antigos e as técnicas espirituais que transformam o ordinário em extraordinário, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo. Lembre-se, o mundo pode estar ligado, mas você sempre terá o poder de apagar o ruído e acender seu próprio silêncio. Essa é a verdadeira arte da desconexão.